Pronto, estamos no ar. De volta, quase no finalzinho do mês, mas não deixamos passar em branco. Não deixamos passar em branco. Setembro vai ser difícil também, depois eu conto por quê. Boa tarde também. Pessoal, dá um mute aqui no Facebook. Pessoal, estamos aqui hoje com um convidado super especial. O nosso amigo da Apser, Jairo Alvarenga Júnior, auditor com 15 anos de experiência, auditando ISO 9000, 14, 18, e veio para enriquecer esse bate-papo de hoje com experiências práticas em auditoria de ISO 9000 2015, né, Jairo? Isso mesmo. Aí é que é bom uma outra visão, né? Uma visão de quem está auditando, quer dizer, de organismo certificador, um pouco diferente da visão de consultor. Para falar, não falarem que a gente puxou a sardinha para o nosso lado, trouxemos aqui a Apser, para quem não conhece, é um dos maiores organismos de certificação do mundo, maior atuando em Portugal e vários países europeus, então é uma multinacional que certifica bastante clientes da Tempo, muitos clientes no Brasil afora. Bom, o papo hoje é sobre auditoria. É um papo que foi solicitado bastante, né? Muito solicitado, e isso se mostrou aí pelo apetite do pessoal, tanto nas inscrições quanto com perguntas. A gente recebeu bastante pergunta antecipada, né? E nós já vamos aqui antecipar para vocês que certamente esse assunto não vai parar em um webinar só. Nós vamos precisar fazer mais, porque sem exagero nenhum, eu vou mostrar para vocês isso já já. A quantidade de perguntas que nós recebemos superaria esses 90 minutos online, ao vivo, que a gente propôs. Então não fique triste se a gente não conseguir responder a sua pergunta. Certamente a gente vai fazer outro bate-papo como esse, dando continuidade às dúvidas que restarem. E só falando, né? Quem quiser ter pergunta respondida, vai mandando já no começo, porque as perguntas são respondidas em ordem de chegada. Exatamente. Para quem aqui é marinheiro de primeira viagem conosco, deixa eu abrir o chat aqui que estava fechado, e boa tarde a todo mundo. Vou começar com algumas perguntas que eu sempre gosto de fazer. Eu até habilitei um recurso novo aqui de perguntas do Zoom, e eu não sei se todos vocês estão vendo, então eu vou aqui no tradicional mesmo, apesar de esse recurso ser bem interessante. Queria saber de vocês que estão conosco, já temos aqui mais de 100 pessoas ao vivo, a galera está entrando, tinha mais de 500 pessoas inscritas aí para esse bate-papo. Qual que é a sua frequência aqui? Se esse é o seu primeiro webinar conosco, coloca o número 1 lá no chat, se é o 2, 2, o 10º, 10 e assim por diante, por favor. Olha lá. Começa. Galerinha que está começando. O pessoal está esperto, hein? Ó, tic. Parabéns aí ao número de inscrições. Olha lá, terceira mais vez. De 20, mais de 20. Olha que legal. Laércio aí, então o Laércio é cliente assíduo dos webinars. Para vocês que são marinheiros de primeira viagem aqui conosco, sejam muito bem-vindos, é um prazer imenso, muito orgulho ter vocês aqui com a gente. Saibam que a gente faz isso todo mês com muito carinho, para levar informação gratuita de qualidade sobre aquilo que a gente domina aqui na Tempo. Enquanto a galera responde aqui, dizer que a Tempo é uma empresa de consultoria focada na implementação de sistemas de gestão e já ajudou mais de 4.500 empresas espalhadas por mais de 600 cidades no Brasil. Então vai ser um prazer falar mais da Tempo para quem precisar de consultoria. Não é aqui que a gente vai falar sobre isso agora. Mais uma pergunta. Quem aqui é certificado e está buscando a migração? Se você é certificado e está buscando a migração, digita migração para mim. Se você vai certificar pela primeira vez, digita certificação. Olha. Caramba, olha isso. Esmagador o pessoal que está buscando migração. Que ótimo. Então, Jairo, estamos falando para pessoas que já conhecem o sistema de gestão, em sua grande maioria. Legal que a gente já passou pela migração e vai... Nossa, que legal, pessoal. Obrigado pelo feedback. E essas perguntas aí ajudam também os colegas que estão chegando agora. E uma próxima pergunta. Eu queria saber qual é o seu organismo de certificação. Se você já certificou ou está
decidida a fazer a migração com um organismo, me diz qual é o seu. Se você vai contratar, qual você pretende contratar? Olha, bastante certificadora também. Lloyd, BV, DNV, só a gente fera, hein? TUV, ABS, SGS. Olha. Nossa, bem diversificado. DNV, ITAC, SGS, Vanzolini. Muito, muito legal. Ainda não tem ideia, sem definição. Para vocês que não têm ideia, não tem definição, vou fazer uma propaganda aqui da Apser, que eu, a Daniela, a nossa empresa só recomenda quem nós confiamos. Hoje nós recomendamos vários desses que vocês listaram, para dizer que não todos, ou quase todos, porque alguns aí talvez a gente nem conheça ainda, mas quase todos eles que vocês listaram, a gente já trabalhou e recomenda. E a Apser em especial a gente recomenda bastante. Estão perguntando se a Apser é acreditada pelo Inmetro. Sim. Sim, já respondendo a dúvida aí da Apser, acreditada pelo Inmetro. Então, nós só recomendamos quem nós confiamos, e a Apser é um organismo que nós confiamos e recomendamos. Muito bem, vamos lá então? Já que os motores estão aquecidos, pessoal, como a Daniela falou, a partir desse momento, olhando aqui no chat, vocês todos acompanham aí, vá antecipando a sua dúvida, por favor, sobre a auditoria. Porque sempre vem bastante dúvida, e a gente vai pular aquelas dúvidas que não são diretamente de auditoria, respeitando os colegas que vieram por conta desse assunto. E no momento de responder dúvidas, nós vamos ler algumas que chegaram por e-mail antecipadamente e voltamos para cá. Na dinâmica do nosso bate-papo, agora são 4 horas e 7 minutos, e, na verdade, 8 horas e 7 minutos para os nossos amigos de Portugal e África. E eu peço para os nossos amigos de Portugal e África que nos ouvem, mande um alô aqui no chat para a gente saber de onde você está falando aí em Portugal e na África, por favor. A gente deve ficar uns 30 minutos aqui, passando pelos principais problemas que foram encontrados em mais, assim, dezenas de auditorias já realizadas pelos clientes da Pepco. A gente compilou ali os 3 ou 4 principais problemas. O Jairo vai incrementar essa lista com problemas que ele enxerga sendo repetidos em auditorias executadas por um organismo de terceira parte. E aí a gente abre para as perguntas. Fechou? Então vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui. Vamos lá, Dani. Então, quais são os problemas que você compilou? A Daniela fez um estudo super bacana aí com a ajuda dos nossos queridos auditores internos. O que encontraram de problema? Então, na verdade, foram alguns problemas que são itens novos da norma, né? Então, partes interessadas e a parte de riscos. A parte de competência é uma coisa que vem se arrastando, eu acho que desde a versão 2000, né? Então, você vai vendo as não conformidades, é uma coisa que parece que não se arruma ali, né? E a parte dos provedores externos, que deu uma confusãozinha na cabeça do pessoal, né? Que saiu de aquisição, foi para provedores externos, o que entra, o que não entra, análise de risco, impacto potencial, então isso ainda está um pouco confuso ali. Então, são esses 4 pontos que a gente listou ali como os principais apontamentos. Os mais recorrentes. Existem outros apontamentos, e como eu disse no começo, a gente compilou coisas aqui para caber dentro do tempo. Então, vamos focar nessas 4 partes interessadas. Dani, que raios é isso, então? A maior parte das pessoas que respondeu a nossa pergunta aqui já fez a migração, né, ou está fazendo a migração, já é certificado. Então, um item novo para essas pessoas, precisa atender o requisito. Por que isso está dando problema? Então, parte interessada é qualquer tipo de instituição, de organização que tenha algum tipo de interesse e expectativa sobre o seu negócio, certo? Então, o que a norma fala aqui? Olha, entendendo as necessidades e expectativas das partes interessadas. Então, uma coisa que a norma que o pessoal tem feito ali. Primeira coisa, eu coloco quais são as minhas partes interessadas, mas eu não indico quais são as necessidades e quais são as expectativas das partes interessadas. Então, isso é um item lá, já entendendo a questão do requisito.
Se a gente ainda for entender um pouquinho mais do requisito, o que fala? Devido ao seu efeito ou potencial efeito sobre a capacidade da organização de prover consistentemente produtos e serviços, ou seja, as minhas partes interessadas têm que ser aquelas que tenham algum efeito ou potencial efeito sobre a capacidade da organização de prover produtos e serviços conformes. Então, daí um item, por exemplo, adianta colocar o governo como parte interessada? Não adianta. Porque, assim, de qual forma que ele vai interferir na conformidade, né, da consistência do meu produto, do meu serviço, da minha empresa, em atender produtos e serviços conformes? Isso também, eu vou fazer um adendo aqui, depende do contexto de cada organização. Se você é uma empresa que vive de licitação pública, por exemplo, a prefeitura que você atende, o governo estadual, federal que você atende, é o seu negócio. Exatamente. Né? Mas a maior parte das empresas, a maior parte esmagadora das empresas tem uma relação com o governo que, obviamente, as decisões, isso afeta o nosso dia a dia, mas não há muito o que fazer. Nem muita conta a ser prestada, não é isso? Uma das coisas que eu tenho percebido é que as empresas, logo de cara, logo no comecinho, listam um monte de coisas. Eu acho que com o tempo tem um amadurecimento. Acho que até as empresas estão tendo se percebendo em cima do que é relevante para eles ou não. Porque não só a parte interessada é relevante, mas qual é a expectativa relevante. Exatamente. Porque pode ter uma expectativa. A parte interessada é relevante, mas a expectativa dele não é relevante. Então são duas coisas que são analisadas. E tem duas coisas que acontecem muito nessa versão nova da norma, muitas dúvidas que a gente percebe enquanto consultoria, é assim, tá, como é que eu tangibilizo essas coisas? Então, vocês estão vendo aí na tela uma planilha que nós usamos na Templo e com os nossos clientes de consultoria, que nós batizamos de contexto da organização. Acredito que muitos daqueles que estão aqui pela primeira vez já viram essa planilha. Só vou falar uma coisa, porque está na revisão 2. Tem novidades. Cuidado. Tem novidades. Não, tem novidades nessa planilha aqui que a galera vai curtir. Mas olha lá, ó. Em partes interessadas, estou mostrando um exemplo real da Templo aqui. Ó. Quais são as partes interessadas no nosso negócio? Organismo certificador, organismo acreditadores, cadeia de fornecimento, de quem... Deixa eu explicar isso aqui porque é do nosso sistema. Então, por exemplo, a Bosch é uma empresa que exige a certificação. A cadeia de fornecimento da Bosch tem interesse em alguma forma naquilo que a gente faz. Prestadores de serviços e auditores, prestadores de serviços consultores, prestadores de serviços de forma geral e funcionários. Aí, como o Jário bem colocou, a gente lista aqui, ó, quais são as expectativas de cada uma dessas partes e ainda como que você monitora a expectativa de cada parte. E nós ainda recomendamos indicar aqui a periodicidade desse monitoramento. Eu vou prestar atenção nisso uma vez por ano, uma vez por mês, exatamente. Ou é mensal, anual. Agora, pessoal, mais importante, essa era a primeira questão que eu queria colocar, mais importante do que simplesmente tangibilizar, do que ter uma planilha, um sistema onde você administra isso, é como isso é tratado no dia a dia da sua organização. Exemplo prático. Aqui na Templo, nós temos um relacionamento muito próximo com essas partes interessadas. Nós nos relacionamos com os organismos, se relacionamos com os auditores, com os consultores, com as empresas que exigem certificação. E a gente faz daquilo ali, de fato, parte do nosso dia a dia. Esse é o objetivo da norma. Vamos tentar entender aqui por que o Nigel Croft, lá com o time dele, reestruturando a ISO 9001, incluiu isso na norma. Tem um motivo. E a grande sacada de sucesso na implementação de qualquer sistema de gestão com base em norma ISO é entender o porquê aquilo é exigido. E aqui, queria até ouvir a sua opinião, Jair, mas a nossa visão de consultoria é, por que o sistema exige? Porque ele quer que você tenha no âmago do seu negócio, no seu planejamento estratégico, muito bem definido aquelas partes que têm algum tipo de interesse, algum tipo de troca importante com o seu negócio.
E essas partes, em algum momento, são clientes, que vão exigir de você qualidade, que vão trocar informação contigo. Acho que, de fato, mostrou que assim, as revisões das normas foram também quais eram os interesses e chateações, vamos dizer assim, de quem era certificado. Fala, poxa, mas o que está agregando isso ao meu negócio? Perfeito. Acho que a visão veio, não, vamos fazer uma gestão para o seu negócio ficar sustentável, né? Ficar um negócio sólido, vamos dizer assim. Né? Quando veio, inclusive, a mentalidade de risco. Posso te dar uma parte também? Claro. É bom, lógico que aqui bem pertinente ter listado os pontos mais críticos, mas não esquecer que a norma se conversa. Por exemplo, a periodicidade está lá, mas é interessante, houve alguma mudança significativa? Aí tem a gestão da mudança. Opa, vamos ver então se nesse monitoramento se eu tenho que ir lá e rever se alguma coisa afetou ou vai mudar sim ou não. Perfeito, Jairo, perfeito. Muito bem colocado. Tanto que, ali no próprio slide mesmo, quando a gente fala de partes interessadas, uma coisa que a gente relaciona também é a questão da entrada da análise crítica. Aqui, ó. Porque a entrada da análise crítica também exige essa informação. Né? Então, Sim. o que normalmente a empresa faz? Ela lista ali, então minhas partes interessadas são XPTO. Não monitora, não faz nenhum tipo. Daí, quando chega na análise crítica, que tem que fazer a retroalimentação das partes interessadas, fala, e agora? E daí também é um item que daí é feito às pressas, também é feito correndo e não é feito da forma correta também. Então, isso que o Jairo falou é muito importante entender aonde que aquilo aparece. Gente, a minha norma, ela é inteirinha pintada. Ela é inteirinha pintada, né? Gostei aí, olha que legal. Porque assim, então cada cor, não sei se vocês estão vendo, mas assim, cada cor, ela tem, então eu sei que, por exemplo, onde está verdinho, eu sei que eu tenho que monitorar. Onde tem laranjinha, onde são as informações retidas ou documentadas que são exigidas. Então, eu bato o olho na norma, eu já sei, ó, aqui tem um monte de cor. Vou mostrar a partir. Aqui tem um monte de cor. Eu acho que eu não tenho o número de cores de caneta que tem aqui. Eu também não, exatamente. Eu acho que eu não tenho tudo isso. Mas é importante, você pega a sua norma, vai editando, vai fazendo as correlações para que fique mais fácil você fazer esse tipo de análise, né? Aonde que aquilo aparece de novo, né? Isso é importante. Bom, na sequência aqui... Legal. Deixa eu só aqui, desculpe. Na sequência, pessoal, vou compartilhar de novo aqui o PowerPoint com vocês. Aqui. Na sequência, nós colocamos as dicas, né, Dani? Exatamente. Quais são os apontamentos, as evidências necessárias, para quem deve estar disponível, né, para quem deve estar disponível essa informação, e as dicas. Aqui, para partes interessadas, 2 dicas. Verifique quais são as empresas ou instituições que são necessárias para a sobrevivência da sua organização. Essas são partes interessadas. E verifique a sua capacidade de relacionamento com essa parte interessada como uma via de 2 mãos, uma via de mão dupla. Exatamente. Tá? Eu já vi aqui no chat o pessoal perguntando se isso estará disponível. Sim, a apresentação a gente vai disponibilizar amanhã. Para quem participou do evento, chega um e-mail com um link para fazer download dessa apresentação. Uma outra dica, assim, essa questão de verificar quais são as empresas ou instituições que são necessárias para a sobrevivência da sua organização, dá uma olhada na sua empresa como um todo mesmo. Semana passada eu estava fazendo uma análise dessa planilha de um cliente nosso, e era uma empresa, por exemplo, que faz atividade de comércio exterior, e eles não tinham colocado como parte interessada a empresa que faz esse despacho do dinheiro dele, que faz esse negócio. Olha só. É uma empresa que faz importação e exportação e não tinha colocado como parte interessada essa empresa que faz todo esse trâmite, ou seja, faz tudo que a empresa dele precisa para receber o produto. Então, é uma parte super interessada. Fator crítico de sucesso. Exatamente, exatamente. Então, assim, lixe exatamente isso. O que realmente, sem isso, eu não vou conseguir sobreviver? Sem isso, eu não vou conseguir operar, eu não vou conseguir executar minhas atividades ou prover o meu produto. As empresas que fazem parte desse rol, provavelmente, né, é muito provável que essas empresas sejam partes interessadas. Né? Então, sim, sim. Como auditoria, a gente gosta de ver que a empresa analisou.
mesmo que depois venha não ser uma parte interessada relevante, a gente gosta de ter dentro da metodologia da organização, dentro das evidências da organização, né? E vocês têm uma vida bem bacana, mas conseguir enxergar que ela analisou, mas depois falar, olha, não tem o que fazer, ela não é importante, mas nesse começo, eu acho até melhor, vou dar minha opinião, melhor até pecar pelo excesso um pouquinho, depois vai se ajustando. Perfeito. Ótima visão. Bom, vamos seguir aqui, porque tem bastante coisa. Legal. Risco, segundo ponto, mas... Esse é o que há. Isso aí... Agora, passa gato. Eu estou mais curioso do que muita gente, só para ver o que vem aí. Pessoal, muita gente, desde o começo da mudança, vem falando sobre isso. Mesmo porque lá atrás, a nomenclatura que se cogitava era risco positivo, risco negativo. Aí ficou uma confusão aqui no Brasil, e aí, graças a Deus, ficou risco e oportunidade. O que tem em torno desse tema? O que está em torno desse tema é o seguinte, é o pensamento com base no risco e oportunidade. Então, quer se implantar uma sementinha na cabeça da liderança de todos que fazem parte daquela organização, para que todo mundo pense a todo momento em o que pode dar certo, ou melhor, o que pode ser melhorado e o que pode dar errado, e pode dar errado. O que pode ser melhorado e o que pode dar errado. Quando isso? Em todos os momentos. Desde quando nós estamos planejando o sistema de gestão, planejando estrategicamente qual é o direcionamento da nossa empresa, quando nós estamos desenhando cada um dos processos, quando estamos realizando um atendimento, estamos realizando uma auditoria, em todo o processo há possibilidade de melhoria e há possibilidade de risco, de falha. A questão é, nós estamos falando aqui de sistema de gestão, não é? Exatamente. O que fazer então? E aí? Então, aqui, na verdade, a gente tem que entrar em alguns pontos. Quais são os apontamentos das auditorias nesse ponto? Vamos lá. Um item aqui muito forte é falta da determinação de riscos, então poucos riscos identificados ao longo da implementação, e às vezes pegam alguns riscos ali que você vê que não está relacionado exatamente com os processos, que é uma coisa que a gente falou da relação da norma, então o risco aparece, então ao determinar seus processos, você precisa determinar os riscos e as oportunidades, ou então são aqueles riscos que você coloca, eu vou colocar qualquer coisa, né? Então isso literalmente para inglês. Exatamente. Muitos riscos identificados sem análise de prioridade, então, sei lá, coloca 130 riscos lá, daí coloca muito risco e não coloca uma prioridade, daí coloca uma data de ação que você vê que não condiz com a realidade, então falta ali essa gestão ali efetivamente dos riscos e muita ênfase nos riscos e pouca atenção para a oportunidade, né? Então a gente vê bastante coisa do que pode dar ruim e pouca oportunidade de melhoria ali, né? Eu vou repassar isso porque os nossos auditores pediram encarecidamente para repassar esse negócio. Ó, falhas comuns que as empresas estão cometendo, pessoal. Falha na definição de risco, né? Poucos riscos. Então, o pessoal não dá atenção para risco e oportunidade e tem muito pouco risco e oportunidade sendo apontado. Segundo problema, excesso de risco e oportunidade e falta de um plano com responsabilidade bem definida. Então, assim, alguém escolhe uma data mágica e fala, olha, todos esses riscos vão ser resolvidos até tal data. E aquilo na auditoria, o auditor vai auditar e nada foi feito. E o outro ponto que ele colocou muito importante, falta de critério para definir relevância de risco e oportunidade. Isso tem acontecendo bastante. Como que a gente resolve isso na nossa consultoria? Vou mostrar para vocês aqui. Duas coisas bem rapidamente. Primeiro, pessoal, o risco, o pensamento com base em risco e oportunidade, e aí, Jair, vai nos corrigindo e acrescentar aquilo que você achar pertinente, ele começa lá no contexto da organização. Então, quando eu estou fazendo, por exemplo, uma análise SWOT, que é o caminho que a Tempo adotou para atender ao requisito do contexto, nós aqui aconselhamos a análise SWOT, mas há também a possibilidade de fazer o Canvas, há a possibilidade de fazer
PSC, dá para fazer de várias outras formas. A gente vai no SWOT. Então, olhando para ponto forte, o que tem de oportunidade? Olhando para ponto fraco, o que tem de risco? Olhando para ameaças, o que há de risco? Olhando para oportunidade, o que há de oportunidade que pode ser aproveitado? Então, no nosso método, a gente considera análise de risco desde o planejamento. Depois que eu fiz o planejamento, o próximo passo, deixa eu só arrastar esse negocinho aqui, é definir o processo. Então, para cada um dos processos, tem aqui, ó, vou pegar qualquer um aleatoriamente, comercial, por exemplo, nós identificamos qual o processo, o objetivo, como que se monitora as atividades que são executadas, que depende de tais entradas, que geram tais saídas, que são testadas de acordo com esses requisitos de saída, quais são os conhecimentos necessários para executar essas tarefas, informações documentadas que eu uso, tecnologia e recursos, e cheguei onde eu queria. Risco e oportunidade. Vejam aqui. Quais são os riscos e oportunidades daquele processo e de todos os processos. Pô, legal, consegui identificar risco, consegui identificar oportunidade. O que vem a seguir, então? A seguir, pessoal, vem isso aqui, ó. Ó, cadê você? Só uma parte aí que eu tenho visto, e aproveitando. Achei, faz. Nem todas as empresas a gente tem visto, lógico que a norma fala mentalidade de risco, mas uma vez adotada uma metodologia, a gente absorve a auditoria na metodologia que a empresa adotou. E ela não está, muitas das empresas não estão colocando uma análise de risco, enfim, a sua metodologia de risco nos processos, em todos os processos. Tem acontecido muito, e que a metodologia de vocês obriga a isso, e que é bacana. Por quê? Só você deixar em um departamento, ou um gestor, na mão de um gestor, depois a eficiência de você trabalhar aquele risco, ele vai estar no processo, né? Ele vai estar na operação, vai estar ali naqueles responsáveis. Então, legal ter visto essa metodologia de vocês, porque está trazendo e está apropriando o responsável daquele processo saber quais são os seus riscos. Então, muito legal. Legal. E esses riscos são feitos pelo responsável. Pelo responsável, ótimo, ótimo. Muito legal essa contribuição, Jair, porque, de fato, a gente aqui é muito bitolado no nosso método, né? E você tem a visão de vários métodos. Então, de fato, enriquece a nossa conversa. E, para finalizar, pessoal, olhando para os erros que foram reportados pelos auditores, ó, como que a gente fecha esse ciclo? Nós levamos os riscos e oportunidades para uma planilha de gestão de risco e oportunidade. Tem software para fazer isso, tem outras formas. A gente recomenda uma planilha simples. Vai listar aqui qual é o item, qual é o tipo, origem, de onde vem aquele risco, e agora o segredo aqui, ó. Qual é a frequência e severidade. Se você tem interesse em se aprofundar nesse assunto, você já percebeu que eu estou correndo aqui, não estou detalhando, porque há webinar nosso gravado e disponível aprofundando em gestão de risco e oportunidade. A gente está aqui hoje focado nas questões de auditoria, tá? Então aqui, ó, frequência 357 ao 9, severidade 357 ao 9. Multiplicação de um pelo outro me dá o grau de atenção. Eu vou rolar a planilha só para vocês verem, ó. Tá vendo quantos itens aqui, sem ao menos o preenchimento da planilha? Fala, nossa, isso aqui vai dar uma não conformidade. Não. Por quê? No método que nós desenvolvemos, nós criamos um critério. Quais são os itens que vão ter atenção? Itens obrigatoriamente. Obrigatoriamente. É para resolver aquilo que os auditores falaram. Puxa, tem uma lista com 100 itens, e aí ou tem um plano super confuso e inexequível para todos os itens, o que não é bom, ou tem aquele negócio de uma data milagrosa para resolver tudo. Não. Para cada um dos itens que são importantes e relevantes para aquele período de 6 meses, 8, 12 meses, que é importante você definir de acordo com a capacidade da sua organização em resolver cada um dos itens,
Aqui a gente estabelece para o próximo ciclo de auditoria, para 12 meses. O que nós fazemos? Um plano de ação com base no 5W2H. Então, o que nós vamos fazer com aquele risco ou oportunidade? O que será feito, quem fará, qual o processo impactado, recurso necessário, data limite, se já foi implementado ou não, e se aquilo foi eficaz. Se foi eficaz ou não. Tem muita gente que também não faz análise de eficácia do risco da oportunidade também. Isso também é ponto crítico de não conformidade. E o importante, o auditor está aqui para não me deixar mentir, é você, empresa, mostrar evidências que a organização está imbuída na solução das questões. Sim. É isso que você busca no auditoria? Sim. Qual é o esforço para, não é só identificar, né? Qual é o meu esforço para mitigar, resolver, ou enfim. Em auditoria, por exemplo, quando alguém te apresenta um plano como esse, você procura investigar um ou dois desses itens? Como é que é o dia a dia? Lógico que a gente vai, como eu disse, a gente vai tentar absorver o raciocínio da organização. Porque é ela que sabe que é importante dar. Eu vou nesse princípio. Ela que entendeu que, inclusive, escolheu uma empresa de consultoria que tem a linguagem dela. E que já vai toda uma metodologia que está adequada ao sistema dela. E aí eu vou, numa amostragem, aquilo que ela entendeu como relevante. Lógico que eu faço uma pergunta, se eu estivesse do outro lado, o que eu analisaria? Da mesma forma que você identificou uma empresa lá da aduaneira, né, que não estava considerada. Eu também faço a minha análise ali. Eu não vou levar nenhuma sugestão, porque eu não posso. Eu posso levar uma pulga atrás da orelha. Poxa, e aquela? Ou se no processo a gente identificar que aquela parte interessada ou aquele risco foi identificado lá na frente, que aconteceu porque teve muitas reclamações por conta daquilo, aquilo é uma evidência de que não foi considerado lá antes. Né? Então a gente tenta, como eu disse, a gente tenta cruzar todas as informações para ter uma evidência que também não foi, o porquê não foi considerado. E quando a empresa apresenta para você que aquele item já foi executado, você verifica a eficácia disso de uma forma? Qual que é a sua preocupação em relação a isso? Precisa estar atrelando qual era aquele risco, né? Aquele risco, enfim. Então, tinha aquele risco, eu fiz tal ação para resolver e disse que já resolvi. O que geralmente vai acontecer é mais para frente se vai acontecer ou não. Porque o risco a norma é toda preventiva. Quando falar, poxa, a norma nova tirou o preventivo, não tirou, ela criou ela toda, né, para ser, como sempre deveria ter sido. Então, se aconteceu lá, ou aconteceu mais vezes coisas que estavam atreladas àquele risco, poxa, não é eficácia. Mostra a eficácia ou não daquele contexto. Perfeito. Eu tenho que ficar monitorando o tempo aqui, senão eu me empolgo e a gente não fala nem metade dos que estão aqui. Mas agora a gente vai para a competência. Já? São as dicas. Tem as dicas também, várias dicas aqui que a gente vai deixar de novo nessa apresentação. A galera que pediu, a gente vai entregar a apresentação, mostrando o que fazer para evitar problema na auditoria com isso. Na verdade, aqui é uma listinha de coisas que você tem que fazer uma perguntinha ali quando você estiver ou analisando o seu processo, ou analisando o seu contexto, ou mesmo, por exemplo, quando você faz uma ação corretiva, por exemplo, você tem que analisar a abrangência daquilo. Então, pega esse checklist aqui, essa listinha aqui, e vai verificando se tem alguma coisa para você analisar risco ou oportunidade. Então, por exemplo, vou falar as duas primeiras ali. Pode ter falhas ou podem ter oportunidades de melhorias nas práticas relativas a clientes, parceiros de produtos e serviços. Pode ter danos ou oportunidades de melhoria nos relacionamentos com o cliente. Então, estou analisando meu processo comercial. O que pode ter de oportunidade de melhoria nas práticas relativas? O que pode ter de dano no relacionamento com o cliente? Então, é uma listinha aqui que fica uma dica ali de uma listinha. A cada análise que vocês precisarem fazer, faz uma pergunta ali de todas essas listas aqui, que vai ficar mais fácil você encontrar riscos e oportunidades relativos àquele processo, ou aquele contexto, ou aquela situação, seja um planejamento de mudança, seja ali um controle de mudança mesmo, de operação. Faz essa listinha aqui que vai ficar mais fácil te direcionar para a análise do risco e da oportunidade.
Perfeito. Sim, antes de acabar isso, só lembrando que muitas organizações já grandes usavam metodologias de análise de riscos. Vocês já devem ter encontrado por aí. Sim. Então, não é que foi uma invenção da norma, é que a norma está inventando. Então, mesmo a empresa que eu trabalhei tinha um departamento que fazia isso e de tempo em tempo, com os gestores, verificar lá. Então, risco da imagem da organização, se ela está pondo a imagem dela em risco, enfim. E aí se abria bastante. E isso agora está pulverizado em todo o sistema de gestão. Por isso que nosso método, a gente parte do princípio que tem que ser verificado em todos os processos. Sim, sim. Não é luxo ou obrigação de um departamento de nós. E apesar de tudo, não é uma informação documentada obrigatória. Então, infelizmente. Para assim, nós auditores, infelizmente. Qual que eu acho que é a mensagem da norma em relação a isso? Não é uma análise para ficar no documento. Né? Isso é uma coisa importante a gente pensar. Por que não tem uma informação documentada obrigatória nesse ponto? Não é uma informação para ficar no documento. Então, tenha essa análise e incorpore esse pensamento em tudo que você for fazer na empresa. Porque se ficar atrelado ao documento, você não vai ter realmente o ganho que esse tipo de metodologia traz para a organização. Ótimo. Vamos lá então, pessoal. Seguindo aqui. A mentalidade de risco é mais importante do que o documento. Claro. Seguindo aqui para competência. Esse é outro ponto bastante polêmico, né? Esse é um calo no sapato, né? Porque há muito tempo que ele exige uma quantidade do antigo registro, agora da informação retida, né? E normalmente as empresas se perdem um pouquinho ali. Então, quais são os principais apontamentos aqui nesse quesito aqui? Falha na determinação dos treinamentos aplicáveis, então vai lá, faz a descrição de cargo, faz a avaliação de competência, chega na avaliação de competência, não tem os treinamentos aplicáveis, né? Para ali na avaliação da competência e não vai para os treinamentos. Ou quando tem os treinamentos, tem um treinamento, mas não tem acompanhamento daquilo, então você vai ver o plano de treinamento que está tudo desatualizado. E a falta de registros que comprovam a competência, né? Então, eu faço avaliação de competência, falo que aquele funcionário atende determinado requisito, mas eu não consigo comprovar isso por meio de evidência objetiva. Sim. Acho que é isso, mais alguma coisa. Tem um cuidado que é uma evidência, já vou dando cola aqui para vocês, que é mudança de função. Às vezes não se toma cuidado na mudança de função, porque aí as competências são outras, e aí nessa mudança de função a pessoa atropela, porque tem que ter, às vezes acontece bastante, eu já vi que não era uma mudança, eram várias mudanças ali, porque teve um remanejamento, então mudou um, já foi encaixando outros, e não se voltou a fazer uma análise nova de competência, e por aí treinamentos, e por aí um planejamento adequado, né? Só aquela pessoa ali cabe no perfil, né? Vai diretamente com o que está escrito ali, ó. A definição das competências da análise da competência e o registro que comprova a competência ou ação de treinamento. Quando há uma mudança, isso é sine qua non, né? Tem que fazer. E a análise de risco também daquela mudança, né? Sim. Qual que é voltando ainda um pouco no risco, né? Então, se eu estou mudando uma pessoa de função, que risco ela pode prover para aquele processo, né? E, pessoal, a dica de ouro que a gente sempre gosta de dar e destacar aqui nos nossos bate-papos. Entender por que a norma se preocupa com isso. No final das contas, na grande maioria das empresas, tem um ser humano, né, um bichinho ali, executando as tarefas. E aquele ser humano precisa das competências para fazer aquilo da melhor forma possível. Afinal de contas, ele faz parte de um processo, numa cadeia de processos interligados, que gera o resultado final na qualidade de produto e serviço que você existe para isso, existe para fazer. Então, quais são as competências necessárias que aquela pessoa precisa ter, dominar, para que ela entregue o melhor naquele pedacinho. Esse pensamento não é um pensamento de 2001, isso é um pensamento que deveria ser o DNA das organizações. A filosofia da excelência, da gestão da qualidade na veia da empresa, né? Eu gosto de pensar assim. A ISO 9001 só facilita a nossa vida, fazendo com que isso
seja requisito, seja exigido no sistema de gestão, o que nos faz prestar um pouco mais de atenção, passar por auditoria, etc. E tal. Mas não faça por isso. Faça, porque de fato vai fazer grande diferença no dia a dia da sua organização. Concorda? Concordo. Inclusive, se a gente for ver a norma como um todo, quando ela foi cada vez nas suas mudanças, tirando a necessidade de várias instruções de trabalho, de vários procedimentos de trabalho, ela foi dando um peso maior à competência. Então, eu paro de dizer, olha, faça assim, 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 assado, uma instruçãozinha montada, mas eu reforço a competência, porque aí eu digo, ele sabe fazer. Boa. Adorei a sua definição, Jair. Vou trazer você outras vezes. Gostei muito dessa definição, porque, de fato, o mundo que as empresas estão vivendo hoje e a força de trabalho, principalmente aqueles com menos de 25 anos de idade, eles querem ter mais autonomia. Né? E para isso, eles precisam ter competência para executar aquelas tarefas. E é óbvio que, do outro lado, agora tem uma galera, eu sinto ter perdido alguém com a falhazinha que a gente teve lá no começo da internet, mas tem uma galera que ouvindo a gente, deve ter alguma indústria que faz uma atividade repetitiva que vai discordar da gente. E é ilegal, essa é a sua realidade. Você precisa de uma instrução de trabalho, de tarefas que são repetitivas, que devem acontecer sempre daquele jeito. E você, a gente entende, respeita, que nem quer muita invenção, muita gente pensando ali no negócio, só executa daquela forma. Legal, essa é a sua realidade, ela é correta e precisa ser respeitada. Sim, claro. Mas há muito prestador de serviço, muita empresa que hoje não precisa do negócio engessado. Vou dar um exemplo aqui no mundo do call center. Já tem muito call center que não tem script. Deixa ali o atendente fluir a conversa com mais naturalidade. É um exemplo aí que eu acho que reforça isso. Uma outra importância que eu cito aqui na parte de competência é que não está na parte de competência, mas pensando nessa interação da norma, é o item de conhecimento organizacional, que é um item novo e que para mim está totalmente linkado com essa parte de competência. Se você pega o sistema de gestão... Eu estava pensando quase isso junto. Porque assim, e se você pega inclusive o nosso sistema de gestão aqui na Tempo, a gente já inverteu a forma de pensamento, né? Que antes tinha descrição de cargo, da descrição de cargo tinha avaliação de competência, na avaliação de competência tinha um plano de treinamento. Hoje, a análise da competência, ela vem com o conhecimento necessário em cada processo. Legal. Então, quando a gente pega o mapeamento de processo, eu verifico quais são os conhecimentos necessários para aquele processo, então, o que realmente aquilo é importante, eu verifico quem faz parte desse processo. Quem faz parte desse processo tem esses conhecimentos? Tem. Daí a gente tem mais escala ali. Tem esses conhecimentos, sim ou não? Se tem, como que comprova? Obviamente tem os registros. Se não comprova, tem um plano de treinamento. Mas isso não é atrelado a uma descrição de cargo, mesmo porque a gente tem pessoas que participam de mais de um processo. Isso. E se eu for colocar uma descrição de cargo engessada a um cargo, efetivamente, não vai representar a realidade dos processos, da interação entre os processos. Perfeito. Então, eu acho que esse pensamento ele tem que mudar junto com a inserção do livro de conhecimento organizacional também. Como que eu faço isso? E a gente, inclusive, tem um mapa de risco ali. Olha, esse conhecimento aqui é um conhecimento importante que só tem uma pessoa. Então, a gente tem que aumentar aquele conhecimento para que aquele conhecimento não fique só naquela pessoa. Até isso a gente desenvolve dentro do nosso sistema de gestão. Então, é importante mudar essa forma de pensar, quadradinho ali, e pensar enquanto conhecimento efetivamente. Perfeito. Acho que você tocou num ponto que eu estava pensando, porque é uma dificuldade que está tendo nas empresas. A parte de conhecimento organizacional, aonde eu encaixo isso? Então vamos colocar ali no RH. Mas não, é o que você disse, não é. E a gente tem recomendação, eu gostaria de enxergar isso ao longo da auditoria. É perfeito você ter amarrado, porque é uma dificuldade que está aparecendo mesmo. Aí na ferramenta de vocês aparece. Olha lá. Cada Cada processo, e a leitura aqui é o seguinte, Jair, ó, esse processo ele é executado através dessas atividades. Essas atividades, para serem bem executadas, demandam que conhecimento? Então, quem faz parte desse processo, o grupo que faz parte desse processo, precisa reunir esses conhecimentos. Ótimo. E aí, quando falta algum,
nós vamos prover através de um plano de desenvolvimento de negócio. Eu acho que uma coisa bacana, e que a metodologia de vocês conversa bastante, que está apropriando os gestores de cada processo, até uma visão, né? Qualidade não é mais para uma área de qualidade. Né? A parte de conhecimento organizacional não é mais o RH, é minha. Preciso saber aonde está. Bacana. Porque a gente tem uma recomendação de auditoria de ver o conhecimento organizacional ao longo da auditoria. Perfeito. Isso no meu plano de auditoria eu tenho considerado, quando eu faço a descrição de que eu vou ver como base, eu ponho conhecimento organizacional. Perfeito. Olha, pessoal, eu queria destacar que nós não combinamos nada antes desse bate-papo. Né? E o Jair está aqui validando o nosso sistema de gestão. Estou gostando. Não, mas não estou falando porque está aqui na frente. Eu volto a dizer, a gente respeita o desejo, né, de cada organização. Cada organização tem a sua realidade. Tem a sua, que pode ser até outra. De repente, a gente consegue enxergar por outros viés. Mas eu estou mais curioso de conhecer a opinião de vocês, eu acho. A gente compartilha muito esse pensamento. Que eu estou fazendo esse comentário, que a gente compartilha, a gente fala muito. Isso que você está dizendo agora, a gente repete sempre. Vamos seguir, então, porque faltam alguns minutos para a gente terminar essa primeira sessão, pessoal, e ir para a sessão que todo mundo gosta, de perguntas abertas, onde a gente responde qualquer dúvida sobre a auditoria da ISO 2015. Se você ainda não fez, mande a sua dúvida pelo chat, porque a gente vai na sequência das dúvidas que estão lá. Vamos começar hoje pelos colegas que mandaram dúvida ontem e semana passada lá no e-mail. Vou voltar aqui para a apresentação. Eu sempre me perco, achei. Provedores externos, último aqui. Quais são os apontamentos principais e o que é isso para quem está ouvindo pela primeira vez, Dani? Porque tem uma galera aqui, Jair e Dani, que disseram para a gente que estão implementando, que nunca certificaram. Então, o que é isso? Esse pessoal, talvez, ouvindo essa conversa toda, deve estar mais preocupado do que antes, mas talvez não seja tão didático para você que não tem contato com a norma. Então, a gente vai explicar um pouquinho mais. O que é esse provedor externo aqui? Que diferença é essa? Que você disse lá no começo, a confusão entre compras e provedores externos, o que é isso? Antigamente, a norma, esse item aqui, ele chamava informação de aquisição, ou só aquisição, eu não lembro muito mais dessa 2008, mas era voltado para aquisição. E quando a gente fala de aquisição, normalmente a gente envolve uma relação comercial com isso. Então, eu compro e você me vende. E daí, aquilo que está fora dessa relação comercial ficava de fora desse item. Na nossa auditoria interna, por exemplo, tem uma ferramenta que a gente utiliza muito aqui na Tempo, que é o Trello, por exemplo. E a gente utiliza praticamente todos os processos que tem ali, inclusive como informação documentada, a maior parte dessas coisas ficam lá no Trello. E é um provedor externo que, apesar da gente não pagar por isso, é um provedor externo super importante, porque se der algum problema, é um gerenciador de atividades. E é de graça. E é de graça. E daí, só que se der um problema naquele provedor, a gente perde um monte de informação, porque tem um monte de informação documentada nossa e está no Trello. E, por exemplo, como não tem essa relação comercial de compra, ele, por exemplo, não estava como um fornecedor crítico nosso. Então, eu quis trazer esse exemplo para elencar que não necessariamente a aquisição, o provedor externo, ele é aquele que tem uma relação comercial, que normalmente as pessoas fazem a lista de fornecedores homologados, com base em notas fiscais. E daí, por exemplo, um parceiro de negócio, ele não fica apontado como provedor externo. Uma joint venture, por exemplo, não fica elencado como provedor externo. Empresas de terceirização, a gente indicava isso lá no manual da qualidade, qual era o controle e extensão do terceirizado, mas normalmente ele não estava linkado como fornecedor crítico também. Então, a grande importância é pensar quais são aquelas pessoas que têm que provem algum tipo de serviço para você, independente de ter uma relação comercial de dinheiro em relação a isso. Boa. Eu acho um exemplo, porque o mundo moderno é isso, né? Está todo mundo usando aplicativo, está todo mundo usando sistemas que são, assim, empresas que você nunca viu ninguém, você simplesmente entra no site, passa o cartão de crédito, compra e sai usando, e a relação comercial mudou mesmo. Como que a gente traz isso para dentro do sistema de gestão? Então, essa dica da Dani foi
super legal. Como é que você tem visto isso aí nas auditorias, Jairo? Olha, quem está assustado com isso, acho que precisa estar calmo, na verdade, antes de mais nada. Eu acho que a norma teve uma preocupação, que acho que já acontecia no anterior, e essa acho que ela quis sublinhar, porque as empresas estão muito terceirizando, quarteirizando. Então você falava, isso aqui, não, então, e a gente olhava de forma superficial, coisas que estavam muito significativas para o produto daquela organização. Então, eu acho que é essa visão que a nova norma pôs como importante. Olha, eu tenho, sei lá, uma fundição que não é minha, então a gente, pô, mas aquilo era um carro-chefe da organização, né? Então, acho que ela falou, olha, a organização traga seus olhos para esses provedores externos também, né? Que ela pode afetar o teu produto final lá. Ou tua prestação de serviço, né? E outra coisa também, aqui no Brasil a gente, por exemplo, tem grupos de empresas, por exemplo, dentro de uma mesma empresa, tem várias microempresas, até por uma situação ali dentro então essa empresa aqui ela faz uma parte do meu serviço nesse CNPJ faz outra parte do meu serviço, e nesse CNPJ faz outra parte do meu serviço. Essa realidade, principalmente no Brasil, é muito comum, né? Então eu vou cuidar só desse meu CNPJ que está sendo certificado, né? Então é importante ter esse tipo, olhar para esse contexto global também. Era uma dificuldade que a gente tinha em auditoria também, externa. Isso não está no meu escopo. Exatamente. Não mexe comigo. Eu acho que essa é a palavra. Isso não está no meu escopo. Não está no meu escopo. Aí eu estou falando. E eu acho que trouxe esse. A gente adorou esse negócio de dificultar a exclusão de item em escopo. A gente adorou isso, porque de fato tinha empresa que falava assim, não, eu vou certificar só o escritório. Mas, cara, o escritório não é o que te mantém. Te mantém é o campo. Não, mas o campo é muito difícil. Agora a gente falou, vamos certificar tudo. O teu processo depende de todos eles estão atrelados, estão juntos. Sim. Bom, eu dei essa aceleradinha agora nesse propósito, no finalzinho do provedores externos, para a gente entrar nas perguntas. Né? Só falar aqui quais são os apontamentos aqui. Boa. Externos, que isso é importante. Deixa eu compartilhar aqui. Sabe o que eu lembrei? Lá no comecinho, um século atrás, como um exemplo da evolução, né? O TI, geralmente a gente não auditava. Isso aqui não está, né? O TI. Quer dizer, hoje, imagina o TI não ser uma parte, um provedor importante para vocês, né? Está no seu negócio, cada vez mais nas empresas. Né? E aí a gente foi cada vez percebendo que aquilo estava dentro do contexto da organização e cada vez mais no escopo. Esses dias aconteceu com um cliente, ele deixou de pagar o domínio. R$40, se não me engano, R$50 por ano. Saiu o site do cara no ar. Falei, cara, mas parou de tocar o telefone, foi ver o site saindo do ar. Uma continha de R$50 por ano. A gente já recomenda, vai comprar o domínio hoje, dá para pagar por 5 anos. Já paga por 5 anos. É uma besteirinha, né, que não é uma besteirinha, que afeta dramaticamente. Quais são os apontamentos, então, Dani? Então, a falha na determinação desses fornecedores críticos, né? Então, desculpa, posso falar? Eu estou com inveja da Dani porque ela enxerga uma letra 0,5, eu acho que está. Eu estou sem óculos, eu estou... mas eu lembro também. Eu lembro. Não, ela está acredita, né? Piorou. Não é possível, né? Eu estou tentando aqui, quase aumentando as vezes. Mas vai lá. Mas o que eu falo isso? E o vira pra ele e fala assim, tem uma empresa, me paga uma empresa do setor. Mas vamos lá, então para a determinação de fornecedores críticos, né? Então realmente quais são esses fornecedores que impactam na sua prestação de serviço, independente de você pagar por isso ou não. Para a determinação de outros provedores externos que não são fornecedores como parceiros de negócios, né? Então, quem são aquelas pessoas que, em alguns momentos, por exemplo, a Apser, em determinados momentos, faz cursos com a gente, outros organismos de certificação também são parceiros de negócio. Eu tenho que colocar isso como uma análise.
Sim. Né? Então, isso é uma coisa importante, apesar de não ter ali o envolvimento comercial com tudo também. E falta de registros que comprovam a avaliação dos fornecedores. Então, realmente, como que você faz essa avaliação? Indique a metodologia, indique como que você faz isso, que isso também falar, eu avaliei, tá, mas avaliou como? Me comprova isso mesmo, porque isso é uma informação documentada obrigatória. Tá? Perfeito. Isso não é, mas isso é. E aqui também tem as dicas. Antes de falar aqui, deixa eu voltar aqui. Podemos ir para as perguntas? Estão preparados? Bora. Agora eu vou precisar aumentar. Eu estava enrolando para não chegar nesse momento, né? Não fala mais, né? Bom, pessoal, eu estou vendo aqui no chat bastante pergunta. Nós temos aí para cumprir nosso horário de forma religiosa, como sempre, mais uma meia horinha. Podemos avançar uns 10 minutos por conta do percalço que tivemos ali, por conta da internet no começo. Então, 30, 40 minutos, nós vamos responder o máximo de perguntas que a gente puder. Vamos começar, Dani, pela pergunta que foi enviada para a gente, acho que quinta-feira passada, do nosso amigo Vladimir, é isso? Valdemir. Vamos lá, qual é a pergunta dele? Então, ele coloca assim, gostaria de saber o método a ser aplicado para atender o item 6.3, planejamento de mudança. Posso introduzir na minha análise crítica ou para essa versão tem que ter outra ferramenta? Nesse item específico, uma coisa que eu quero ressaltar, a diferença do item 6.3, planejamento de mudança, e a diferença do item 856 ou 85 alguma coisa. 856, minha memória já está boa. 856, que é o controle de mudanças do item de operação. Quando a gente fala de controle de mudanças do item de operação, que é o 856, a gente está falando de mudanças da operação, relacionadas à operação. Eu tive que mudar uma data de entrega, eu tive que fazer uma mudança na minha máquina, eu tive que mudar uma ferramenta. Então, são mudanças relacionadas à minha operação e que eu tenho que registrar e indicar o que foi feito em relação a essas mudanças da minha operação. O item 6.3, planejamento de mudanças, está relacionado com mudanças que afetam o sistema de gestão como um todo. Ali no item de controle de mudanças, eu pego, então eu tive que mudar uma data de entrega, eu avisei o cliente, eu mudei, remodelei ali, então tem registro disso ou na minha ordem de operação, ou na minha ordem de serviço, eu indico como que isso é feito. Planejamento de mudança, alguma coisa vai afetar o nosso sistema de gestão. Um exemplo prático também do nosso sistema de gestão, a gente mudou a forma como a gente desenha o nosso RH, que antes a gente tinha descrição de cargo, aquela questão toda, e a gente mudou para essa técnica nova que a gente explicou para vocês. Eu tive que registrar isso. Então, é uma mudança que impacta o meu sistema de gestão, mesmo porque todos os líderes foram envolvidos nessa alteração. Eu tive que mudar documento, eu tive que mudar a estratégia interna. Então, isso foi identificado. Então, eu tenho que identificar essa mudança e verificar o que isso pode trazer de impacto para o meu sistema de gestão. Aqui na Pentum, a gente utiliza a ata de análise crítica para fazer esse tipo de coisa. Porque quando eu tenho a ata de análise crítica, ela compila todas as entradas, todas as saídas, então ali eu analiso a eficácia do meu sistema de gestão como um todo. Então, quando eu vou fazer um planejamento de mudança, se eu pego todas as entradas da análise crítica, eu vou conseguindo fazer análise do meu planejamento de mudança, o impacto daquela mudança em todos aqueles itens que precisam ser analisados. Então, aqui a gente faz com a ata de análise crítica. Tem empresas que fazem um formulário específico para isso, então tem software também que faz esse gerenciamento, mas eu, particularmente, a gente gosta de utilizar a ata de análise crítica porque você pega todas as entradas ali, e já analisa todas as entradas, e o que tiver que mudar já vai estar nas saídas. Ok, é uma possibilidade. Como é que você tem isso por aí? Olha, já vi dessa forma também. Eu acho que ainda é uma dificuldade, né? Tem algumas ferramentas que já a tela, quando tem um gerenciamento de risco, a tela também amarra as coisas. As empresas, como estão novas, né, nesse processo, quem ainda não tinha uma ferramenta ainda pensando dessa forma, ela tem as que fazem planejamento de mudanças pontuais. Mas eu acho uma boa saída essa, uma boa saída. Vou puxar uma pergunta daqui e a gente volta para uma pergunta lá dos e-mails.
Uma pergunta legal aqui, Jara, que você pode responder com certeza. Eu gostaria de saber sobre a necessidade ou não de ser certificado por um organismo credenciado. Como é que é isso? Para validade mesmo, ele precisa estar o organismo certificador acreditado pelo INMETRO, que é o órgão nacional que valida os organismos certificadores. Há outros credenciadores também? Internacionais? Não, aqui no Brasil, o INMETRO que rege. Né? Você pode ter um certificado fora, né? Que aí é um outro organismo certificador. Né? Eu acho que a validade hoje, os organismos certificadores nacionais, isso lá há muito tempo atrás tinha essa preocupação de você ter um certificado com uma validade internacional. Né? Então, hoje, os certificados nacionais, eles estão atrelados à validade internacional. Perfeito. Tem uma pergunta aqui da Sidlene, acredito que a gente tenha respondido, mas vamos a ela. Como será abordado ou cobrado o item 7.2, competência em auditoria? Para mim? Agora você está ferrado, cara. Não. Competência, como é que isso vai ser cobrado? A gente falou um pouquinho sobre esse tema agora há pouco, que de fato é o que dá bastante dúvida aqui pro pessoal. A forma de se auditar tem várias, né? Então, obviamente, quando eu estou falando aqui, eu estou falando uma das formas. Porque o que volto a dizer, a gente respeita o desenho da organização. Mas competência, a gente olha, pega uma amostragem ao longo do caminho, é meio parecido com o anterior também, né? Ao longo do caminho, no desenho de vocês, onde isso está bem desenhado no processo, a gente vê aquilo que é bem relevante. Dica, acho que dica não é cola, né? Mas são aqueles inspetor de qualidade. Isso é um cara, né? Uma amostragem possível. Né? E aí a gente atrela se aquilo que ele estava fazendo, né, se afetou ou não o processo dele e como isso estava desenhado lá na frente. Perfeito. Vamos ao do e-mail. Vamos lá. Do Valdemir também, tem mais uma dúvida. Na empresa onde trabalho, faz a revenda de um determinado produto, ou seja, ele chega no recebimento e faz a checagem pertinente ao recebimento. Porém, não é feito o teste de qualidade. A direção assume que... a direção diz que se assume e se responsabiliza se houver alguma reclamação, fazer a troca 100% do mesmo se houver defeito. Então, faz o recebimento, faz a checagem ali de quantidade ali e não faz o teste de qualidade. Quando a gente vai aqui para o item 841, aqui, uma coisa que é importante é que assim, a organização deve definir os controles que ela pretende aplicar a um provedor externo como aqueles que ela pretende aplicar às saídas resultantes. Então, eu acho que é importante você indicar em qual esse produto ele vai ser disponibilizado para o cliente direto. Se ele for disponibilizado para o cliente direto, então quais são os controles que eu tenho que fazer? Mas aqui assim, é difícil dar opinião sem conhecer o contexto da empresa. Então, eu vou dar um exemplo que vem à minha cabeça agora. Vamos imaginar que a empresa do nosso colega aqui, ela compra um produto da 3M, que tem um alto índice de qualidade. E ele, no contexto dele, assume o risco de falha com a substituição daquele produto caso haja alguma falha, alguma reclamação feita pelo cliente. E por isso, ele está abrindo mão dessa etapa de verificação. É um risco que ele está correndo, acho que um risco até razoavelmente alto, depende muito do fornecedor. Eu dei exemplo aqui de uma empresa que eu conheço, que é uma multinacional severa no controle de qualidade, então comprar alguma coisa com falha ou defeito da 3M é muito difícil, então o risco é mitigado por isso, mas eu não sei se é o caso, tem que tomar muito cuidado. Eu não sei como é que você vê isso como auditor. Eu acho que você disse muito bem quando a gente não sabe o contexto como um todo. Né? Qual é o escopo, a abrangência e qual é esse... Exatamente, então é meio difícil. A gente fala o que é possível ou não. Eu acho, uma vez definido, acho que a gente entra lá no provedor externo. Né? Como eu analisei direitinho esse, para se dar o que ainda se fala,
qualidade assegurada. Isso. Né? Definir, quer dizer, precisa ter um critério. Lógico que também, ao longo do seu sistema, se tiver muita reclamação, muita devolução, aí não. Não, mas também, às vezes, por isso que é importante você indicar, assim, qual que é o fornecedor, qual que é o impacto que aquele fornecedor tem no seu produto e qual que é o controle que você vai fazer desse fornecedor. Porque, às vezes, vale a pena ele trocar o produto inteiro do que o que ele vai gastar para fazer análise daquele produto. Entendeu? Então, acho que é isso que é importante. Então, quando a direção assume essa responsabilidade, de repente, o controle daquilo vai ser um controle caro, né? Então, de repente, até um teste caro, alguma coisa assim, que compensa mais fazer a troca 100% desse produto do que você fazer essa análise. E daí ele tem que analisar o quanto que o cliente dele vai ficar, como que está a satisfação do cliente dele por conta disso aqui, né? Mas e ele falou, para se houver alguma reclamação. Então, do contexto que ele está informando, a quantidade de reclamações são poucas. São poucas, perfeito. Eu já auditei escopo específico que era revenda. E eles não recebiam, dependendo do produto, de fato, não recebiam a BIA de inspeção. Nem tinha infraestrutura para isso. E fazia parte do escopo dele. E todo o sistema assegurava que é. Exatamente. E aí que vai, né? Quem é esse fornecedor? Né? Qual é a segurança? Por exemplo, de uns bem reconhecidos. Não? Vamos lá, então. Para auditar somente com a formação em auditoria na versão 2015, interna ou externa? Vamos ver se eu entendi bem a pergunta do Wagner aqui. Wagner, para você fazer uma auditoria interna na 2015, você precisa ter formação em auditor interno. Em geral, isso é provido por um auditor líder que tem a competência de formar auditores. A auditoria externa deve ser feita por um organismo acreditado com tal competência. Não sei se eu entendi bem a tua pergunta, mas assim que eu a li. Igor, durante a migração, devo anotar em uma ata sobre a não realização de uma auditoria que deveria ser realizada na versão anterior e não foi realizada por conta da migração? Não entendi. Não, Ela está dizendo o seguinte, ó. Ela está fazendo a migração e não realizou uma auditoria que deveria ter sido realizada, só que na versão anterior. Então ela está dizendo assim, ó, eu deveria anotar numa ata que essa auditoria não foi realizada, mesmo ela sendo uma auditoria que já estava prevista, e não foi realizada por conta da migração? Sim. Uma coisa que pode ficar constada em ata, que, olha, dispensamos a auditoria tal na versão anterior para fazer os ajustes e então auditar já na versão nova. Sim. Assim, vou falar um pouco mais. Na análise crítica dela, se ela estava planejando fazer a migração, na última análise crítica dela, da versão 2008, ela deveria indicar, então, quais são as mudanças possíveis que podem influenciar no sistema de gestão. Ela tinha que ter indicado o que ela ia fazer enquanto migração do sistema de gestão. Então, a gente sempre indicava para os nossos clientes que estavam no processo de migração, coloque na sua ata de análise crítica que você vai passar por esse período de migração e que, por isso, pode ser que existam alguns ajustes a serem feitos. Mas é importante ela pensar isso como saída do sistema de gestão dela na última da versão 2008. E ela vai ter que registrar isso. Então, quais foram as mudanças que elas tiveram no sistema de gestão por conta da migração. Eu entendi, ela não vai deixar de fazer auditoria interna na nova versão, certo? Ela vem com uma auditoria de migração, deve ter passado prazo, então, por exemplo, ela tinha planejado entendi. o planejamento nosso do objetivo. Aí ela esperou fechar. Agora, o consenso, eu acho que, volto a dizer, né, é difícil a gente dar umas respostas complexas, saber o contexto como um todo, mas o bom senso é esse mesmo, quer dizer, ela está em migração, deixou, para que eu vou auditar uma coisa que ainda... Gasta tempo, dinheiro e não vai ser tão eficaz. Sim, acho que tem um bom senso. Uma outra pergunta chegou primeiro, super legal aqui, ó. Somos uma startup de tecnologia iniciando atividades, tem muito isso hoje, né? E não uma sociedade anônima que divulga seu balanço. Devemos informar índices finais de avaliação de balanço para as partes interessadas? Adorei essa pergunta. Qual que é o escopo? Então, aí é que tá, o escopo a gente não sabe. Aqui, cara, aqui tem que responder sem saber escopo. Não, então, tem escopo Depende do contexto, né? o requisito
O meu entendimento aqui é o seguinte: se a tua parte interessada é um sócio investidor que exige, não importa o teu tipo, se você é LTDA, se você é uma sociedade anônima, se é uma SA, é um requisito da tua parte interessada. E é aí que entra o sistema de gestão. Lembra que a gente falou lá no comecinho? Quais são as expectativas de cada uma das partes? Puxa, eu tenho um sócio investidor, tenho como expectativa verificar os indicadores econômicos a cada trimestre. Negão, tem que atender, né? Sim. Não é? Fechou? Sim. Confessando o cuidado que nós, dos organismos certificadores, temos, alguns dados financeiros, por serem confidenciais, às vezes a gente respeita, né, e dependendo como a empresa se sente à vontade de expor ou não, a gente toma cuidado da confidencialidade dessas informações. Perfeito. Uma outra pergunta aqui é de parte interessada. O governo seria a parte interessada em que situação? A gente falou um pouco disso, né? É quando você tem um contrato de licitação com algum governo, você presta serviços para algum governo especificamente. Então, pensa sempre, quando você fala em parte interessada, pensa sempre na relação de troca. Enquanto você conseguir trocar com o governo por conta de uma relação que você tem com aquele governo, você considera isso como parte interessada. Se for simplesmente porque o site lá indica esse stakeholder como... Vou dar um exemplo que vem à mente agora, Dari. Se você é um escritório de contabilidade, o governo é muito mais parte interessada no seu negócio do que no meu. Porque você tem uma obrigação civil, legal, de prestação de contas e troca com o governo, que é muito maior do que a minha empresa de prestação de serviço. Não é? Você deu o exemplo do call center. O call center ele tem essa característica que eu consideraria, estou dando como exemplo aí, cara, volto a dizer do respeito de cada um, mas como uma parte interessada. Porque ela envolve muitos funcionários, né? E aí tem, às vezes, a iminência de alguma lei que vai restringir meu trabalho. Como tem países que é proibido trabalhar dessa forma, como o Brasil trabalha no call center, ou tem outros tipos de restrições. Então, quando o requisito legal é muito apertado para aquele escopo, para aquele segmento, aí tem que se ver, tomar cuidado. Emendando na pergunta do colega aqui, ele está dizendo que a minha empresa é uma empresa de prestação de serviços de segurança. Então, a parte interessada é apenas o cliente? Não. Tem sempre mais do que uma parte interessada, com certeza. Uma parte interessada em empresa de segurança é a comunidade local, né? Porque o risco ali de ter, né? Então, aqui em Campinas, a gente presenciou, não faz muito tempo, uns 2 assaltos à empresa de segurança, né? Então, a comunidade local, às vezes, ela fica um pouco preocupada de ter esse tipo de empresa perto do local onde ele mora, né? Sim. Então, a comunidade local nesse tipo de empresa é uma super de uma parte interessada. Isso. E se você prover, por exemplo, a mão de obra para fazer segurança em portarias, não tem essa preocupação com a vizinhança, o teu cliente, com certeza, é a parte interessada, mas há outras partes que interagem diretamente com o seu serviço que também têm interesse. Então, tem que sempre fazer uma análise crítica mesmo de que figuras são essas. Mais coisa de parte interessada aqui. Não ter uma parte interessada mapeada no sistema de gestão pode inviabilizar a minha certificação? Chega lá, não tem parte interessada mapeada. Não conformidade maior? Pode comprometer sim. Então, pessoal, atentos a esse item, porque pode inviabilizar a certificação. Pode-se dizer que as ações preventivas foram substituídas por riscos e oportunidades? Pode-se dizer que as ações preventivas foram substituídas por risco e oportunidade? Eu falo que sim, mas não somente, né? Não somente. Porque a ação preventiva estava muito ligada, era muito comum a gente chegar em empresas, a ação preventiva está ligada com o resultado da auditoria ali, né? Então, eu tinha ali a auditoria interna, daí tinha ali aqueles pontos ali específicos de preocupação e aquilo virava ação preventiva e a ação preventiva era meio que esquecida ao longo do processo. Então, não é só a questão da ação preventiva, mas é a mentalidade de risco.
Se continuar fazendo relação o que era ação preventiva pelo risco, seu sistema ainda vai ficar capenga ali nesse ponto. Você tem que pensar na mentalidade disso como um todo. Mesmo porque a gente via que era um fato. As empresas pegavam, faziam um esforço para ter preventivo. Aqui iam perceber preventivo. Eu tenho que parar, pensar, porque se dava prêmio para aquelas preventivas, tinha campanha, ou não fazia, né? E virava, a gente encontrava várias empresas que não tinha nada de preventivo. É igual a manual da qualidade, tinha porque tinha que ter. E agora está assim, olha, a importância dessa mentalidade. Uma pergunta que deve estar passando na cabeça de todos que estão fazendo a migração aqui. Ó. A minha dúvida é em relação à auditoria de upgrade da 2015. Nesta auditoria, o auditor foca somente nas alterações da norma ou verifica o sistema como um todo, como em uma auditoria de certificação da primeira vez? Olha, as coisas elas não estão separadas, né? Uma vez que você está numa versão e deu o upgrade para outra, a gente vai ver todos os requisitos. Não vai ver só aqueles que a gente entendeu que mudou. Ótimo. Perfeito. Boa pergunta. Às vezes é sofrido aqui, os organismos certificadores, quer dizer, um dimensional às vezes é mais apertado. A gente pode sublinhar nas questões que houveram maiores diferenças, né, com certeza. Daí é a minha opinião pessoal. E eu falo muito disso quando a gente fala de transição do sistema de gestão. Quando a gente fala nesse período de transição, é muito comum ter sistema transitário. Né? Então, assim, eu pego aqueles itens novos, eu implemento os requisitos novos, e daí aqueles requisitos antigos, eles ficam ainda, então fica metade do sistema no pensamento da versão 2015, metade do sistema no pensamento da 2008. Então, eu acho que isso traz uma desvantagem muito grande. Então, você vai fazer a migração, pensa no sistema como um todo. Depois que você planejou o seu sistema como um todo, pega aquilo que você tinha na versão 2008 e fala, isso daqui se encaixa, se encaixa, se encaixa. Pô, isso daqui não tem relação. Então como que eu tiro ou como que eu vou mudar? Porque se eu simplesmente implementar os requisitos novos, vai ficar um sistema Frankenstein e as coisas não vão se conversar como elas precisam se conversar. Perfeito. Tem ótimas perguntas, hein? Boas, né? Muito boas. É uma delícia fazer isso aqui. E eu já estou ficando triste antecipadamente, porque a gente não vai dar conta de responder nem metade das perguntas aqui. Tem uma dúvida aqui. Em 99% terceirizado, como faço esse risco? Não entendi a sua pergunta, Laércio. Se você quiser nos mandar mais detalhes, a gente vai ter prazer em responder. Ele disse 99% são terceirizados. Será que o pessoal como se fossem empreiteiras? Eu imagino. O pessoal dele são PJs? Se ele tem a dúvida em relação à gestão do risco de um serviço que é terceirizado, ou 99% da operação é terceirizada, há com certeza uma preocupação maior com relação a risco, né? A gestão vai ser mais detalhada ainda, você não vai deixar de fazer a gestão de risco porque o processo está na mão de um terceiro. É importante mapear, inclusive, onde esse terceiro pode colocar toda a sua entrega em xeque. Mas vamos aqui para a próxima pergunta. Tem alguma dica para análise de risco? Para analisar e evitar que algum risco importante seja esquecido no momento da implementação? A gente fez aquela listinha lá na apresentação, né? A apresentação que nós fizemos tem uma lista assim, que a gente colocou perguntas super legais. E o que a gente vê de experiência prática aqui, pessoal, é envolver as pessoas responsáveis por aquele processo. Um erro comum que a gente pode perceber na versão 2015 é a insistência de algumas empresas quererem fazer a implementação só com o RD. O RD foi excluído da norma literalmente, mas não foi excluído na prática. E a gente, inclusive, como consultoria, considera o RD uma peça fundamental na implementação e na manutenção do sistema. Porém, por que ele foi excluído na literatura? Porque as empresas criavam um sistema de gestão do RD, davam para o RD toda a responsabilidade e não se envolviam. Então, dica, envolva as pessoas. Não deixe tudo nas costas do RD. Envolve a liderança do departamento, a liderança da empresa, o departamento,
mapeia risco e oportunidade com essas pessoas. Vai ficar mais fácil, mais eficaz. O que a gente tem visto, quanto mais autodireção ela incorporada no sistema de gestão, mais é dela, menos esforço os outros departamentos fazem. Para quê? Né? Porque sabe que aquilo já está culturado na organização. Exatamente. Pessoal, nós estamos nos aproximando aqui das 17 horas e 30 minutos, 19 horas e 30 minutos lá de Portugal. É isso, né? 19 horas? Um tchau para os meus parentes de Portugal. Deixa eu aproveitar. Tchau, primos e primas de Portugal. 21 e 30 de Portugal. E eu vou antecipando aqui para o finalzinho, porque vai dando horário para o pessoal ir embora. Tem muita gente participando desse bate-papo no tempo produtivo dentro da empresa. Inclusive, se você que nos ouve está no seu tempo produtivo, manda um sim aqui no chat, só para a gente saber quantos estão aí no horário produtivo de trabalho. Ó, tem uma galera aqui já respondendo. Sim. E eu estou percebendo aqui que o número de pessoas vai diminuindo na sala. Indo embora, tem uns sim, indo embora. Olha lá. Então, pessoal, para encerrar, vai perder o ônibus. Não podemos provocar isso dentro da empresa. Eu vou encerrar dizendo o seguinte. Certamente, compartilhei aqui, certamente nós vamos fazer um novo bate-papo no final de setembro sobre esse mesmo tema, focando direto nas perguntas e respostas. Então, esse é o compromisso. Nós vamos começar aqui abrindo com perguntas e respostas para que a gente tenha o máximo de tempo disponível para isso. Legal? Antes de encerrar, eu vou fazer uma divulgação rápida para vocês aqui. Olha, galera, eles viram que tem auditoria aqui em outubro, novembro. Nós preparamos aqui para hoje, para quem nos acompanha e está em processo de migração e não teve a oportunidade de contratar uma consultoria, a Templo criou um curso que é quase uma consultoria. Esse curso já ajudou dezenas de empresas a conquistarem certificação. Se você que ainda nos ouve aqui estiver fazendo o curso, põe um sim para mim, coloca uma nota aí de 0 a 10 para esse curso que você está fazendo, para os colegas saberem o que você pensa sobre o curso. Mas a promessa desse curso é entregar tudo o que você precisa para fazer a migração do sistema de gestão. Então, hoje, para quem nos ouve, está aqui um cupom de 15% de desconto. Templum 2017 é o nome deste cupom. Então, você vai ter um desconto sobre esse preço, que já é muito barato, de apenas R$ 499. Como que eu acesso esse curso? Entra lá na Universidade Templum. É só digitar no Google Universidade Templum. Você vai ter um link, deve ser o primeiro link do Google, para ter acesso a todos os cursos que a gente entrega. Vou fazer um jabá que eu nem combinei aqui com a Apsia, mas tenho certeza lá que o pessoal do comercial da Apsia vai me dar o apoio. Manda um e-mail, entre em contato com a Apsia dizendo que você nos viu falando sobre auditoria. Fala, olha, participei do webinar sobre auditoria. Está online no Facebook, inclusive. Tá? Tá, Aí, que maravilha. O pessoal da Apsia está lá no Facebook acompanhando ao vivo. Eu não combinei isso com eles. Não vou oferecer nenhum percentual de desconto, porque eu não tenho autorização para isso. Mas eu tenho certeza absoluta que se você ainda está em dúvida quanto ao organismo, a Apsia é uma das melhores opções do país. Extremamente sérios, fazem um trabalho muito bem feito e tenho certeza que vão oferecer para você um atendimento de primeiríssima, com preços competitivos. Vai lá e fala, vi o Igor falando bem de vocês, quero uma condição diferente. Tenho certeza que eles vão prover aí para você o que há de melhor. Pessoal, considerações finais aqui, Jário, eu queria agradecer muito. Jário veio de São Paulo até Campinas só para participar desse bate-papo. Adorei ter você aqui pela primeira vez. Muito bom. Já tinha assistido vocês. Quero muito que você esteja aqui conosco em outros eventos. Para quem está perguntando se vai ser disponibilizado, todo esse conteúdo fica disponível no nosso Facebook. Então, só ir lá curtir a nossa página também, que daí vai ter acesso ao material. Perfeito. Ou então no nosso canal no YouTube também
se inscreve lá no canal, para você receber todas as notificações do que a gente coloca lá também. Pessoal, o tempo foi curto mesmo, peço desculpa de novo e a promessa que a próxima começa com perguntas e respostas. Tem muita coisa que está gravada aqui nesse chat, de pergunta não respondida, que a gente vai filtrar, e outras que chegaram por e-mail, tá? A Templum se esforça para disponibilizar um material gratuito para vocês. Esse material está todo disponível no nosso YouTube e na Universidade Templum. Para quem quer nosso apoio e por algum motivo não quer, não pode gastar dinheiro agora com isso, tem um kit de transição gratuito com um Gap Analysis, inclusive em versão 2.0, com essa planilha que vocês viram aqui, com um conjunto de uns 10 vídeos ou mais, com muito carinho e cuidadosamente produzidos. Corre lá na Universidade Templum, é de graça. Você vai preencher o formulário com 4 itens e vai ter o kit no seu computador hoje. Legal? Se tiverem também alguma dúvida específica de organismo certificador, quer dizer, da visão de certificadora, pode passar e-mail para vocês, vou deixar meu e-mail para vocês, e aí me repassa e eu respondo. O pessoal perguntou o nome do organismo, já coloquei aqui que é a Apser, o endereço da Apser. Tenho certeza que vai ser uma contratação que vocês vão ficar felizes. Legal, pessoal? Muito obrigado pela audiência. Corram lá para que vocês não percam aí o ônibus ou o transporte da empresa, aqueles que dependem disso. E até a próxima. Até mais, gente. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.